Se você pegar uma palavra no dicionário bíblico aqui, qualquer não, por exemplo, se você pegar Eli, ele vai te dar esse dicionário bíblico, ele vai dizer qual era o contexto cultural, qual era o contexto social, quem foi Eli, quem foram os filhos de Eli, qual foi a criação de Eli. Então, quando você pega um dicionário desse, ele te dá toda a história do que você quer. Porque não é só um dicionário do sentido etimológico da palavra, isso aqui é um dicionário exegético. Então ele vai pegar toda a história daquele camarada no contexto geral, que os historiadores falam, que os arqueólogos falam. Esse também dá os mapas antigos e atuais, onde você consegue ter uma visualização, uma coisa mais prática de como que eu vou fazer, como é que o cara demorou para chegar tanto tempo. Aqui, quando você vê Noé, por exemplo, quanto tempo Noé pregou? Então aí eles falam, todos aqui os estudiosos, arqueologia e tudo também científico, porque tem que ter concordância, né? Porque tem o Jesus histórico também. E aí dá toda a explicação do que é. E aí, isso é que não se trata de Novo Testamento. A gente tem esse aqui, que eu uso muito, que fala exatamente, aqui na verdade são estudos, não visões de pessoas, mas falam, por exemplo, o que a maioria dos estudiosos dizem a respeito de um assunto, isso é do Novo Testamento, e o que alguns dizem contrário, e aí dão base para que você faça seu maior estudo, tire sua conclusão. E essa aqui é o original da Bíblia, que é a Torá. Então aqui está o escrito original da Bíblia. Então toda vez que eu vou pregar no Velho Testamento, é para cá que eu vou. Por quê? A nossa, eu até anotei, se eu achar eu vou ler para vocês, uma passagem bíblica da NVI que muda completamente o sentido. Um versículo que eu li na NVI, depois eu li na... eu preguei até, porque eu preguei sobre Elias, sobre 3 mil carros do exército e 30 mil. Na NVI falam 3 mil. Em todas as outras Bíblias falam 30 mil carros. Então isso é só uma, no Novo Testamento, então a NVI, às vezes a tradução, ela acaba distorcendo um pouquinho. E quando ela distorce um pouquinho, muda todo o sentido da palavra. Então qual é o ideal? O original, sempre. Lembrando que o Velho Testamento é hebraico, o Novo Testamento é grego. Somente algumas palavras de Paulo e Jesus, aramaico. Então sempre, não adianta você querer pegar uma palavra do Velho Testamento e pegar o termo dela no grego. Vai dar um sentido diferente. Porque Velho Testamento não é grego. É a mesma coisa você ir para o Novo Testamento, colocar uma palavra onde a igreja, a maioria dela foi muito influenciada pelo grego, que é o grego romano, né, que era a parte do iluminismo, e você colocar explicação hebraica, você vai dar um sentido completamente errado, porque no Novo Testamento ela é grego, a não ser que seja as palavras de Jesus que ele mesmo usa em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso é aramaico, não é nem grego e nem hebraico. Entende? Então é muito importante. São detalhes que fazem toda a diferença. E uma coisa que toda a Bíblia tem, ou pelo menos deveria ter, chamado concordância bíblica. Quando você lê um texto, você vai ler a concordância? No mínimo, né? Porque a concordância bíblica, ela fala do mesmo assunto, não necessariamente da mesma história. E aí é onde alguns se perdem. Porque o assunto é o mesmo, mas a história é diferente. O contexto é outro, né? Se a história é diferente, tem que me atentar. Cultura, sociedade, economia. Se eu não me atentar para isso, eu vou trocar Jesus por Genésio. Aí eu vou falar uma coisa que tem sentido para um outro contexto. Mas que para aquele que você acha que tem, não faz o menor sentido. E aí é onde nascem as maiores heresias. Então é muito sério. Então vamos lá. Querix e querigma. Querix, mensageiro. Querigma, mensagem. O apóstolo Paulo, quando ele usa essa expressão no Novo Testamento,
quando ele fala a respeito da eclésia, no livro de Efésios, que a gente vai ler, ele diz que nós somos querix, mensageiros. Lembra que nós somos embaixadores de Cristo? É isso que nós somos. A igreja, não é eu ou você, a igreja. Nós somos a igreja, nós somos parte do corpo, cada um com uma função, cada um tem o seu papel. E não adianta isoladamente trabalhar, que não tem sucesso. O corpo, ele funciona bem, ele dá melhor resultado quando ele funciona bem. Tanto que fala que se uma parte do teu corpo sentir dor, todo o corpo sente. Por isso que existe a unidade do corpo. Cristo é o cabeça. Então, quando a gente entende isso, entende que eu faço parte do corpo, que eu não sou igreja sozinha, mas que em unidade com o povo eu sou igreja, e que eu não carrego a minha mensagem, eu carrego a mensagem de quem me enviou. E qual é a mensagem? Reino. Como que funciona isso? O que Paulo estava dizendo isso? Querigma fala de querix, de como se fossem remadores. Vou pegar aqui, eu anotei, anotem aí, porque eu acho isso muito interessante. A igreja é um projeto escondido. Era, né? Não é mais. A igreja era um projeto escondido. Nós vamos ler, está em Efésios 3. Querix, do grego, mensageiro. Querigma, mensagem que o mensageiro leva. Se eu não for um mensageiro, eu nunca terei uma mensagem. A mensagem é reproduzir a mensagem do rei. Anotem aí uma expressão do versículo 6 no original, tá? Não está escrito desta forma no original grego. A gente vai ler o versículo 6, eu vou dizer qual é a palavra. Fala corpo, e no grego significa soma, um crescimento sem fermento. Versículo 6 de Efésios 3, a gente vai ler. Aonde também há uma expressão em Efésios 3, ministro do Evangelho. O que é ser ministro do Evangelho? Alguém diz? Alguém chuta? Eu sempre achei que ser ministro do Evangelho era um pouco faz a mensagem. Cuidando soma, crescimento, sem fermento. Explica todo declaro. No original grego, em Efésios, a palavra aplicada é até vou ler porque para não falar besteira. Uperetes. Uperetes com H. É exatamente como se pronuncia, coloca só o H na frente. Uperetes. P ou B? P de pato. Ministro do Evangelho, no original grego que Paulo menciona em Efésios 3, é uperetes. Remador. Garçom. Aquele que está a serviço de alguém. Então, quando a gente for estudar mordomia, a gente vai ver a diferença da mordomia, de quem exerce a mordomia e de quem exerce o serviço ministerial. Porque aí, serviço ministerial é uma coisa, mordomia é outra. Faz parte do corpo, mas são coisas distintas. Então, quem é ministro do Evangelho? Quem é a eclésia? Quem é o querix? A gente já sabe que o querigma é o rei. Querix é a igreja. Sai de pra fora. E agora, os querix são os ministros do Evangelho. Que os ministros do Evangelho são os uperetes. Que é o uperete? O uperete é garçom. Garçom é aquele que serve. Remador. A gente está falando do contexto de que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala com o remador, a gente tem que olhar. Aí eu não sou tão criativa quanto a pastora Sônia, ela talvez vai ilustrar melhor. Mas como era na época de Paulo,
posso olhar para o remador hoje. Porque a Bíblia não foi escrita hoje. Foi escrita no tempo de Paulo. Como era um navio greco-romano, porque Paulo ele era romano. Também judeu. Mas ele foi criado em nasceu em Tarso. Tarsis. Então vamos pensar. Qual era o conteúdo? Olha só, não posso simplesmente falar. Eu vou olhar para um remador hoje e vou falar. É igual você pegar um barquinho e sair remando. Não é nesse contexto. Porque não sou eu que estou escrevendo. Então eu tenho que, peraí, no contexto em que Paulo está escrevendo, como eram os remadores naquela época? Lembra quando Paulo ele é levado preso para Roma, para ser morto, crucificado? Que aí Atos 28, aliás, Atos 28 capítulos, Atos é o livro histórico da igreja. É a história da igreja. Atos dos Apóstolos é a história da igreja. A igreja de Filipe é narrada em Atos, a igreja de Efésia é narrada em Atos. Todas as igrejas nasceram no contexto histórico de Atos dos Apóstolos. Depois é que tem cartas, que cartas são direcionadas. Tem mensagens específicas para cada igreja. Mas o Atos dos Apóstolos, ele é toda a história, claro que resumida, da igreja, da história da igreja. Lembra que eu falei que a igreja nasceu, na verdade a igreja estava escondida? Era como o pai e como o filho estava escondido no pai, João fala isso. O filho estava escondido no pai e a igreja estava escondida em quem? No filho. Pegou a visão? Filho, por que a igreja não aparece no Velho Testamento? Porque o filho não tinha sido revelado. Se o filho não tinha sido revelado, quanto menos a igreja. A partir do momento em que o filho é revelado, para que as pessoas entendam a mensagem, Jesus não fala, é preciso que eu vá para que ele venha, senão vocês não vão entender nada. Tem coisas que vocês não vão conhecer, vocês não vão saber, porque é somente através do Espírito. Se eu não for, ele não vem. E se ele não vem, eu não vou poder me revelar a vocês. Então assim, Jesus estava escondido no Pai, a igreja está escondida em Jesus. O Pai revela o Filho revela o Pai. E o Espírito Santo revela para nós o reino do Pai que o Filho assumiu. Percebe? Então assim, Jesus estava escondido no Pai, a igreja estava escondida em Jesus. Quando a igreja nasce? Quando Jesus morre. Por quê? Jesus era a mensagem, gente. Ele precisava de eclésia. Ele precisava de igreja. Ele era a mensagem. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Tudo existe a partir dele, por ele e nele. Sem ele, nada existe. Então nós estávamos escondidos nele. Ele foi, e olha que honra que ele nos dá. Eu vou, e eu dou para vocês uma missão. Quem quiser, carregar a minha mensagem. Mas olha, é carregar a mensagem que o filho carregou. Quem era o filho? Ele não fala, tem uma boa homilia, tem uma boa prédica. Fazei. Não falou, sai por aí batizando. É muito bom, gente, não é isso? Sai por aí cantando, sai por aí evangelizando. Não falou disso. E deu uma ordem. Fazei. Porque só discípulo carrega a mensagem. Que mensagem eu carrego? Posso falar bem, posso pregar bem, mas eu não vivo? Por que eu não vivo? Não, eu vivo, graças a Deus. Procuro viver. Estou dizendo assim, por que muita gente não vive? Não, muita gente não vive. Mas prega, multidões arrebanham, fazem mal. E Deus salva, Deus cura e Deus liberta. Sabe por quê? Ele tem compromisso com a palavra. Porque o compromisso dele é com a palavra, não com quem prega. É aí onde vem aquela frase famosa. Preguei então não. Você está acreditando não? Não te conheço. Eu nunca te conheci. Percebe? Olha só. Só é querix quem tem querigma. Não é quem carrega ou quem fala. Quem tem. Quem vive. Só tem dunamis quem é discípulo. Não multidão.
não só carrego, eu sou a mensagem. Jesus não só carregava, ele era a mensagem. Por isso que ele fala, fazer discípulos, ide e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não falou, vai lá, canta, prega, abre igreja. Ele falou, faça discípulos. Por quê? O que é discípulo? Não, cristão é pequenos cristos. Faz sentido. Discípulo é imitador. Discípulo é imitador. Discípulo é imitador. Cópia. Xerocópia. Eu imito o que ele faz, eu imito o que ele pensa, eu imito o que ele sente. É isso. Eu tenho que imitar. Imitar quem? Paulo? Pedro? João? Homens miseráveis, pecadores como eu e você. Só que a diferença entre eu e você, entre nós e ele, é que eles carregavam uma dunamis. Eles imitaram Cristo. E a gente finge. A gente tem que imitar como eles imitaram. E olha só os camaradas, hein? Pregava ainda, não tinha o Espírito Santo. Só teve o Espírito Santo depois que Jesus ascendeu ao céu, 40 anos. Ah, deu umas desviadinhas, ok, depois. Olha as mortes que os caras tiveram. E a gente reclama de um homem encravado. Aonde eles chegavam, alvoroçava a cidade. Todo mundo queria prender, bater, açoitar. A gente chega, a gente é abraçado. Tem alguma coisa errada, né? Uma coisa não está encaixando. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Se eu sou uma bomba, se eu não estou incomodando o inferno, se eu não estou inquietando o mundo, não é sair fazendo confusão, não, gente. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus é pacificador. É um do fruto do Espírito. Não é isso. É incomodar o inferno. Se eu não faço cócegas no inferno, tem alguma coisa comigo. Tem algum problema comigo. Eu sou um evangélico. A dinamite está apagada. Eu sou um evangélico. É isso. Mas não sou cristão, porque eu não sou pequeno Cristo. Eu não carrego, não posso até falar a mensagem, mas eu não carrego em mim uma mensagem. E se eu não sou mensageiro, para que eu tenho a mensagem? Porque eu não preciso pregar. Eu sou a mensagem. Pregar é uma arte. Mas o que prega mais do que as nossas palavras? O mundo conhece Jesus. Eles não frequentam o culto como a gente frequenta. Eles não escutam pregação como a gente escuta. O mundo só conhece Deus através do que eu represento lá fora, não do que eu falo. Percebe a diferença? Então, qual é o conceito de Paulo quando Paulo diz que nós somos apenas, nós somos ministros do Evangelho? Que ele nos chamou para ser ministro do Evangelho. Tá, então vamos ministrar. Botar a mão, tudo isso é litúrgico. Não tem problema nenhum nisso. Mas é disso que Paulo está falando. Paulo está usando o conceito seguinte: o querix é o remo. Os navios daquela época, eles eram grandes barcas. As barcas, elas tinham buracos nas suas laterais. Nessas laterais ficavam grandes remos. E nesses grandes remos, vários homens ficavam um de cada lado. Só ficava o buraco até porque se ficasse mais buraco a água entrava. Só ficava o buraco dos remos. Quem estava lá fora via o barco andar, mas ninguém via quem estava remando. Continuei. Eclésia é um organismo vivo. Se ele é um organismo vivo, ele se move. A mensagem tem que se... Quem carrega a mensagem é visto? O que é visto? A mensagem. A pessoa vê o remo, mas não vê quem está remando. Por isso que Paulo diz, não vivo eu. Cristo vive em mim. Quem vê a mim, não vê a mim. Tem que ver Cristo. Olha a importância, discípulo, imitador. Quer ver?
Então, olha sério, quando fala, você é um ministro do evangelho. Sério? Estou tentando ser. Isso é um conceito de Paulo, tá? Da escrita de Paulo. Quando o remador saía da sua posição, o que acontecia com o navio? Com o barco, na verdade, não era um navio ainda. O que acontecia? O movimento. Duas coisas. Perdia a direção. Perdia a força. Por causa de um braço. Por causa de um braço. Percebe a importância da eclésia, do corpo? O barco é o corpo. Se um do corpo sai da sua posição, a mensagem perde a direção e ela perde a força. Isso, senão, vai parar. Pegou? Mesma direção. É isso aí. Pegou? Quem diz a velocidade? Capitão. O cabeça. Quem determina o ritmo? Somente ele. Não é quem está remando aqui que vai dizer: ah, corre aí! Foi mais força! Eu tô cansada. Vai mais devagarzinho aí que eu tô cansada. Todo mundo parou! É o cabeça. Porque se eles parassem, sabe o que acontecia? Histórico, conceito histórico. Capataz chicotava nas costas. Resumindo, eles eram escravos. Paulo diz o quê? Sou escravo de Cristo. Paulo entendeu qual era a posição dele. Pegou? Então o ministro do evangelho não é quem prega. Não é quem canta, não é quem toca. O ministro do evangelho é quem entende o que é eclésia, sabe qual é o seu papel dentro do navio e exerce ele de acordo com a ordem daquele que manda. Porque quando alguém faz corpo mole, para de colocar força no negócio, o capataz está ali para quê? O Espírito Santo está ali para quê? Filho, você não serve. Eu não vou parar a mensagem. Eu não vou parar a embarcação. O que ele faz? Contexto histórico, arranca e bota outra. Mas a mensagem continua. O navio chega onde tem que chegar. A mensagem vai chegar onde ela tem que chegar. Porque ela não volta enquanto não cumprir o propósito da qual ela foi designada. O que Deus determinou para a nação vai se cumprir. Não importa se você vai fazer o seu papel ou não. Você não quer fazer? O Espírito Santo troca, não tem problema não. Que você tem que andar no ritmo, na pegada. E vai exigir o quê? Essa é a parte que ninguém gosta. Esforço. Esforço. Porque o céu é ganho, é esse esforço. O esforço não é para conquistar, não. O esforço é para ouvir, obedecer e seguir no caminho, passo que ele determinar. Porque o dono da embarcação é ele. Pegou? Olha como é sério Paulo falando sobre Efésios. Então, partindo desse princípio, como que funciona o emissário? Quando o rei ia para uma cidade, a gente tem que entender isso para a gente entender a importância da homilia. Quando o rei ia para uma cidade, o rei ia de cara para a cidade. Quem ele mandava? Um mensageiro. Não era nem o exército que ele mandava, viu? Ele não mandava exército. O rei não bebia nem uma taça de vinho sem ninguém na frente beber primeiro, imagina aí. Ele não é lógico, não. Ele mandava um mensageiro. O que o mensageiro carregava? No contexto de Paulo, um pergaminho. A mensagem do rei. Às vezes o mensageiro nem sabia qual era a mensagem. Porque a mensagem ela vinha lacrada no pergaminho e ela era lacrada com um anel do rei. Maioria, né? Quando ele saía de uma cidade, ele ia para outra cidade,
ele tinha que deixar visível Estava com que ele estava com o pergaminho, que esse pergaminho estava selado, e ele estava selado com o anel do rei. Senão ele podia ser morto. Então ele carregava, todo mundo tinha que ver, ele via, era a regra, todos os reinos respeitavam, porque aquilo não importa, era uma mensagem do rei. Não importa de que rei era. mesmo o rei sendo inimigo, né? Principalmente porque ele estava interessado em saber o que o inimigo queria. Tinha... Nem que fosse para falar assim, beleza, então amanhã a gente vai sair à guerra com você. Nem que seja para isso. Depois que lê a mensagem, mata o mensageiro. Mas não podia matar o mensageiro. Depois tudo bem. Mas até a mensagem ser lida, o mensageiro estava protegido. O que o mensageiro ia? Ia para praças da cidade. Porque os discursos, as sentenças, no Velho Testamento eram nos portões da cidade. No Novo Testamento eram nas praças. Onde era divulgado todas as coisas. Onde se sentenciava. Onde reunia todo mundo na praça e ele falava as coisas. Velho Testamento era todo mundo ia para a porta da cidade. Diferente, tá? Tem sentidos diferentes. Então, o mensageiro ia lá para a praça e aí ele falava, ei, escutem! Todo mundo, governadores, príncipes, reis, tinham que parar para ouvir a mensagem. Isso era a regra. Não importa qual era o rei. Por quê? Porque tinha um anel. Aquele anel era autoridade. Dizia que aquela pessoa não era qualquer um. Dizia que aquela pessoa tinha autoridade dada a ele por alguém que... A autoridade não era dele. A autoridade era daquele que tinha enviado a mensagem. E todos, príncipes, reis, governadores, chefes de exército, tinham que parar para ouvir. Eles iam para as praças e ouviam a mensagem. Silêncio absoluto. E aí quando ele abria, rasgava o selo do pergaminho. Muitas vezes ele só tinha conhecimento da mensagem. Pensou se aquela mensagem que ele dizia assim, eu vim aqui para vocês me matarem? É bem por aí. Entendeu? Todo mundo tinha que ouvir a mensagem. Porque tinha um anel. Quando ele fala que nós somos como embaixadores de Cristo, uma parte, até se você levar para o rei Davi, né? Quando ele manda a mensagem pela própria vítima. Se o Urias tivesse aberto, tinha morrido. Pois é, né? Porque ele mandou por ele mesmo, Não né? ficou nada. Ele boa. Né? deixa eu dar uma lidinha, deixa eu ver aqui. O cara quer que eu morra? Sai fora. Ele pegou minha mulher e já quer. Esse mensageiro literalmente foi pra isso. Ou é pra me matar, me matar. Também, mano. É por isso que ele fala que eu envio vós como ovelhas em meio a lobos. É isso, gente. Porque nós somos suscetíveis. O que nos guarda, o que nos protege, é só o selo do anel do rei. Por que a nossa mensagem não tem sido respeitada? Por que a gente chega nas cidades vizinhas? Porque Paulo, embora ele use uma figura cultural para expressar, ele está falando de algo espiritual aqui, porque a mensagem é de Cristo. As coisas de Deus são espirituais, não são naturais. Então ele está dizendo assim, como é que a gente chega numa cidade e a gente não causa alvoroço nela? Como é que a gente chega numa cidade e a gente não desperta as pessoas para respeitarem a autoridade da mensagem que a gente carrega? Nem que essa mensagem seja para decretar a nossa morte. Que ministros nós somos? Que comissários nós somos? Que remadores nós somos? Acho que tá faltando o seu, né, muita gente. É onde entra o dunamis. Poder. Poder. Efésios 3, vamos ler? A gente volta para a aula do Espírito Santo. Efésios 3. A gente precisa entender isso para que a gente possa começar a fazer a interpretação correta. Hermenêutica. Cada palavra, até anotei, cada frase, capítulo significa
uma interpretação gramatical e sistemática. Muito bom. Está na apostila, estou lendo a apostila. Teologia sistemática, Bíblia vista por inteiro, visão completa. Okay. Vamos lá, Efésios 3. Pode ler, gente. Pode. Minha Bíblia não segue a ordem normal. É do 1, né? Do Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Peraí, que mistério é esse? Grava mistério, continua. Resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, Ponto. pelo Espírito. Pelo Espírito. Do que ele está falando? Qual é o mistério que ele está falando? A igreja. Até então ninguém imaginava. Do século II, o primeiro concílio que existiu foi, deixa eu ver o ano dele. Está no livro de Atos, capítulo 15. Foi o primeiro concílio da igreja que aconteceu. Dos 200 anos depois de Cristo até os 700 anos depois de Cristo, chamam-se dos patriarcas. Que é toda a história onde os pais da igreja lutam para fazer o quê? Para defender qual mensagem? A mensagem que o rei do reino está voltando. Qual era a mensagem de Jesus? Anunciar o reino. Legal, mas o que significa anunciar o reino, gente? Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. É disso que se trata o reino? Do que se trata o reino? Arrependei-vos. É chegado o reino. Pois é chegado o reino. Quem é o reino? Arrependei-vos, gente. Arrependam-se. É chegado o reino. Um novo reino. Um novo rei. Uma nova ordem. Uma nova lei. Uma nova forma de conduta. Não é nada de... Não haverá... Não que não haverá, a gente entenda. Mas pregar o reino não é dizer que não vai mais ter dor, que não vai mais ter tristeza, que não vai mais ter nada. Não, não. Pregar o reino é saber que há um rei de justiça. Que há um rei de amor. Que há um rei eterno que virá governar todas as nações. Ponto. Segundo as leis do reino dele. Quais são as leis do reino dele? Mateus, Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Entendeu? Então não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é como eu... Não. Então, o que é pregar o reino? Arrependa-se, é chegar do reino de Deus. O que é pregar o reino? Muda de vida, porque o reino está chegando. O que é pregar o reino? É falar, gente, Jesus está voltando. Isso é pregar o reino. Jesus está voltando. Estou pregando o reino. Conquistar, tal, faz parte da vida, gente. Conquistar, perder, ganhar, faz parte da vida. Isso aí você não precisa vir pregar reino. Tem bastante professor, outro vai fazer isso. Ministro traz uma mensagem. Qual é a mensagem? Reino. E o que é reino? Mudança de vida. E o que é reino? Caráter cristão. O que é reino? Discípulo. Não é pregar uma nova vida aqui, segundo o conceito humano. É pregar uma nova vida em Cristo. Se eu mentia, não mento mais. Se eu roubava, não roubo mais. É transformação de vida. Reino é mutação, é metanoia. Isso é reino. Reino de Deus. Eu vou conseguir viver num reino eterno de amor, de justiça, onde não tem, sabe, com Deus, do jeito que eu sou? Jamais. Por que ele fala que a gente vai ter um corpo transformado? Nosso corpo já é pecaminoso, né? Porque se a gente não for transformado, a gente não vai ter direito a entrar na glória. Por que nós somos justificados?
ser justificado pela palavra, eu tenho que viver o quê? Como é que eu vou ser justificado pela palavra se eu não vivo a palavra? Pecadores somos, gente, isso é fato inerente. Merecemos o quê? O inferno. A gente merece o inferno, vamos ser real. Mereço coisa boa? Não mereço nada de bom. Mas ele é tão bom que ele dá. Se a gente perguntar o que eu mereço, mas eu sou tão bonzinho, eu trabalho tanto, me esforço tanto. E daí? Como é que vocês falam? Quem é você na fila do pão? E daí? E daí? Quer dizer que só que você te dá direito ao céu? Onde você estava quando ele criou as coisas? Quem mandou você pecar? Quem mandou você crescer que você não é? Deus nos deu tudo. Adão e Eva foram lá e pisou na bola. Fazer o quê? Por causa deles a gente carrega tudo isso. Mas também por causa de um homem a gente ganhou a salvação. Então a gente tem que ser mais do que grato por isso. E a gente fala, se eu tivesse lá não teria feito. Teria feito sim. Faz o melhor, né? Todo dia. Teria feito sim. A gente teria feito, eu acho que a gente teria feito pior. Acho que eles ainda demoraram um tempinho. A hora que ele falou, não, não, isso deve ser bom, né? Gente, não é da nossa natureza. Tudo que dizem não pra gente é o que a gente quer. É da nossa natureza. Tudo que a gente não pode é o que a gente quer. Não é verdade? A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. A gente sempre quer mais. Se toda essa coisa que existe em nós a gente voltasse para Deus, uau! Que nível nós estaríamos? Seríamos um Dunamis. Seríamos um Dunamis. A gente tem empenhado nossas forças, empenhos em tantas coisas que não vão levar a lugar nenhum. E aí quando a gente tem que empenhar nossos esforços no que realmente precisa, a gente está cansado. Já está no fim da vida, né? Ou no fim do dia de trabalho, no fim da semana, no último dia. Eu ouvi uma ministração essa semana e o pastor falava assim, cara, o fim do dia é o melhor momento para você se quebrar, sabe, diante de Deus, seu coração. Meu, se separa. Não vai dormir sem isso. Se separa, rasga. Mas assim, não fica falando no geral, não. Conta pecado por pecado. Senhor, Espírito Santo me traz. Eu fiz isso, deveria ter feito. Mas também não fala assim, não. Ele falou isso. Eu achei muito legal essa mensagem. Se você não se arrepender, não adianta porque ele não vai perdoar. E ele sabe se você se arrependeu ou não. Então é oração de tolo. Você está perdendo seu tempo. Então, mas Senhor, se não tem arrependimento, e ele falava assim, ora, produz em mim arrependimento, porque eu não posso aceitar isso, não é normal. O Espírito Santo tem que nos colocar numa situação de constrangimento. A gente tem que ficar constrangido com as bobagens que a gente faz, fala, pensa e sente. Se a gente não ficar constrangido, se a gente achar natural, tem alguma coisa errada com a gente. E aí eu achei muito legal, porque assim, chega no final do dia, melhor hora, porque você já pecou bastante. A bagagem já está grande. Você já está quebrado mesmo. Então acaba de quebrar logo. É melhor. De manhã é extraordinário. Você convida Jesus para passar o dia com você. Só que você dispensa ele na maior parte do tempo. Você até esquece que ele está ali. Tranquilo. Então, no final do dia, é a melhor hora. Falou, mas não faz por atacado, não. Vai no varejo. Falei, se for o caso, até anota para você não esquecer. Mas eu não me arrependo disso, não. Jesus produz em mim, eu preciso me arrepender. E não sai da cruz, até que você não gere, porque o Espírito Santo ele tem que produzir em nós fruto. Eu fiz e eu faria de novo, Jesus. A oração é mais ou menos essa. Senhor, mas eu faria de novo, mas eu não quero fazer de novo. Muda. Gente, é isso. É isso. A gente está perdendo muito tempo com oração. Senhor, eu preciso. Deus sabe o que você precisa e Ele vai te dar mais do que você precisa. O que a gente precisa de verdade é dele. E aí ele fala, por quê? Ele fala assim, porque aí sim você já colocou nos pés da cruz. No outro dia a misericórdia se renovou, cara. Pensou? Renovou a misericórdia. Aquela lista de ontem acabou. Eu tenho espaço para uma nova lista hoje. Ele falou,
achei muito legal. A igreja inteira eu achei muito legal essa conjectura que ele fez, porque é bem isso mesmo. É bem isso. Se a misericórdia se renova ao nascer do dia, a preocupação tem que ser no fim da água. De manhã a gente ainda está tranquilo, porque a misericórdia se renovou, zerou a conta. Vamos começar de novo. Aí a gente, papai, me ajuda, vamos diminuir a lista de ontem, porque isso é santificação. Isso é santificação. Santificação não é... Ele fala uma coisa que é extraordinária. Quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Porque isso é santificação. Nós pecamos. Somos pecadores. Mas eu tenho que procurar ser limpo todo dia. Se eu vivo uma vida procurando ser limpo, eu estou vivendo em santificação. Se eu vivo uma vida, tô nem aí, renovou, começa de novo, e as listas se repetem. O dono da Cacau Show, o dono da Cacau Show ele fala uma coisa que eu acho muito legal. A gente teve um estudo com eles aí, ele passa um curso, né, online com os caras, e ele falou assim, até para errar você tem que ter criatividade. Você cometeu os mesmos erros? O problema aí não é você não entendeu. Você não entendeu direito a visão e não sabe qual é a missão que você tem que executar. Isso ele falando com relação ao trabalho. Mas é verdade. Você não entendeu qual é a visão do reino e não sabe qual é a missão que você tem que executar. Então você repetidamente comete os mesmos erros. Então o processo de santificação é justamente, cara, hoje eu tenho que ser diferente de ontem. Eu tenho que ter pelo menos criatividade. Vamos ter criatividade pelo menos, né, para errar. Não, vamos lá. Então, olha só o que Efésios está falando. Paulo está dizendo, ele acabou de falar, a igreja estava escondida em Cristo. E ela só foi revelada a partir de Cristo. Continua. O mistério é que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual... Lê isso de novo para a gente entender. O mistério é que os gentios são coherdeiros... Peraí, quem é gentil aqui? Somos nós, tá? Gentios somos nós. Continua. Membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus... Peraí. Co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Qual é a promessa em Cristo Jesus? Viver no reino. Não, hein? O pecador lá da cruz. Hoje mesmo. Hoje mesmo estará comigo. Salvação. Qual é a herança de Cristo? O que Cristo abriu mão lá? Ele abriu mão. E quando ele morreu, o que ele assumiu? Nosso pecado. Qual é a herança dele? Tudo. Autoridade total. Nos céus e na terra. Mas ele disse, eu vos dou autoridade. Em meu nome vocês têm autoridade. Caraca, mano, a gente Não tem noção, né? A gente não é crente, não. Não, lê isso de novo porque a gente não entendeu ainda. Vai ouvindo, porque aceitou Jesus. É hoje. No final a gente faz apelo. Eu aceitei Jesus ontem no final do culto com a pastora Sandra, mas eu aceito de novo hoje. Lê de novo. Olha só, gente, como a gente perde tempo. O mistério é que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Bom, essa palavra poder no original é dunamis. É aí que está escrito no original dunamis. Onde está escrito no início do Evangelho, no original está escrito uperes. Paulo era gentil. Por causa de Paulo, gentios. Na verdade, ele era judeu, mas ele era judeu, mas não era um judeu não convertido. Depois se converteu. E aí, por causa de Paulo, por saber que miserável ele era, porque os outros se achavam muito santo,
né? Por causa de Paulo. O evangelho, não só, se não fosse Paulo, seria outro. Porque Deus, quando mostra lá para Pedro, Pedro não queria ir para casa do outro homem lá, que eu não lembro o nome dele. Ele é pecador. Mas não, ele tem orado lá e vai para lá mesmo. Ele era gentil. E eles foram para lá. Então o que acontece? Deus revela. O que ele está falando da igreja é um mistério que foi revelado em Cristo. Deus, quando criou todas as coisas, ele já olhou para a gente. Já tinha visto nós aqui sentados. E já tinha falado, Deus constituiu sacerdócio santo, piedade exclusiva, nação, aquela coisa linda que a gente ama. Eu amo, gente. Eu amo. Eu sou nação santa. Eu amo. Cara, mas e aí? O que adianta eu saber que eu tenho o direito de ser, que eu posso ser, mas não sou? De que me vale saber que eu posso, que eu tenho direito, mas eu não quero? Ou até quero, mas eu não quero abrir mão. Eu quero, mas não quero remar. Eu quero, mas não quero me sujeitar. Eu quero ficar lá na proa. Eu quero ver a paisagem lá de cima. Vai ser chicoteado, né? Pelo capataz. Ou ser jogado do barco lá pro mar. O membro, quando sai do corpo, ele morre, né? Sim. Qualquer membro, se você tirar do corpo. Necrosa. Tanto que se necrosa uma parte do membro, o que você tem que fazer com ele? Se você não arrancar e não jogar fora, o que vai acontecer com o resto do corpo? Por que a maior parte do corpo que é são não cura a parte que está doente? Por que não, né? A maioria tá bom, né? E um dedinho mata tudo, né? Um ombrinho, né? Um ombrinho doendo. Por que, né, gente? Exatamente. Por quê? O que ele fala? Destrói tudo. Destrói tudo. Destrói. Por isso que o espírito capataz vai lá e dá chicotada, não. Ele dá chicotada para ver se ele acorda para a vida. E entra no ritmo, porque senão ele vai ser arrancado dali. Porque a mensagem vai chegar no seu destino. O plano de salvação. O plano de salvação. É o curativo do corpo. O plano de salvação de Cristo já está traçado antes da fundação do mundo. O dia da volta de Cristo já está marcado antes da fundação do mundo. A data da nossa morte já está marcada antes de nós nascermos. A data da prestação de conta, o vencimento do nosso cartão de crédito da vida já está marcado. Você não vai poder prorrogar, você não vai, vou pagar com multa depois, não vai poder parcelar, não vai rolar, já está marcado. O parcelamento começa hoje, se eu fosse você. Eu ia começar a pagar hoje, se eu fosse você. Negocie 30 meses aí, paga juros, vai pagar. Se eu fosse, mas é juros absurdos, eu pagaria. A gente está brincando, mas o negócio é sério. Então, a homilia, ai que lindo. Só pregar, chega lá, porque existem 4 tipos de mensagem, ou 3, que é a homilia textual, a expositiva, a histórica e a temática. Tem vários tipos de mensagem. Na verdade, 4, né? Teologicamente são 4 tipos de mensagem. Agora, o que adianta? Eu vim aqui dar uma bela homilia prédica textual, uma bela prédica expositiva, uma bela prédica histórica ou uma bela prédica, que eu não lembro mais a outra, textual. E aí, se eu não carrego em mim a mensagem. Por isso que quando a gente fala que quando a gente prega, a mensagem vem primeiro para quem? Não é para quem não está, é para quem está. E começa em quem? Porque se a palavra não mudar a mim, que mensagem? É só uma prédica, é uma homilia, é uma apresentação, uma oratória. Então, quando a gente fala de homilética na teologia, a gente fala de uma mensagem específica. Não é mensagem do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu interpreto. A mensagem que a igreja carrega, a igreja de Cristo, pode ser, às vezes existem outras igrejas por aí. A mensagem que a igreja, que a eclésia carrega, só tem uma. O rei. Qualquer
disso. A eclésia perdeu seu propósito. Qual é o propósito da eclésia? E de fazer. Se eu não faço isso, eu não estou cumprindo meu propósito. Se eu não faço isso, eu não estou remando. Se eu não faço isso, eu estou lá na proa, sei lá onde eu estou. Estou beijando a boca do capeta sem saber. Ou estou na porta do inferno com o pezinho lá dentro, fora, e não estou sabendo ainda. Porque não queimou o suficiente. E quanta gente está no fogo estranho achando que é fogo de Deus? Está bem lá com o pezinho lá no inferno, está achando que é fogo do céu. Fogo estranho. Por isso que a gente fala sério, gente. Ministro, vou ministrar louvor, vou ministrar palavra, vou ministrar não sei o quê. Se eu não carrego a mensagem, eu sou só um animador de palco. Tem gente que faz muito melhor que eu. Muito melhor. Eu não fui chamado para isso. Você não foi chamado para isso. A igreja não existe para isso. A igreja foi escondida em Deus para que ela fosse revelada pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, e nos tornou cordeiros em Cristo Jesus e nos dá direito a todas as coisas nele. Continua, vamos. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Peraí. Graça, favor e merecido. Todo mundo já sabe. Mas você sabe o que é favor e merecido? Eu não mereço sequer ser chamada de filho de Deus. E Ele me dá esse privilégio de ser chamada filho de Deus. Eu não mereço sequer ter meu nome escrito no livro da vida. Mas Ele me dá o direito de ter meu nome escrito no livro da vida. Eu não mereço sequer estar num ambiente desse chamado casa de oração. Não por causa do templo, mas do que ele representa. Mas Ele me dá a graça e o privilégio de poder estar aqui. E mais do que isso, Ele me dá o privilégio de ser ministro do Evangelho. E ao me dar o privilégio de ser ministro do Evangelho, das riquezas do quê? Que eu ministro o quê? Pela graça? Eu prego o quê? Das riquezas de Cristo. Continua. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual é o eterno propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus? Reino. Propósito eterno. Deus vai mudar o seu propósito? O propósito já foi estabelecido. Eterno, Ele não vai mudar. O propósito dele é estabelecer o reino dele. Desde antes, desde Adão. Viu que é engraçado? Falar das riquezas do... Qual é a riqueza do reino? Acha que é não chorar? Acha que não... Gente, eu acho que isso daí é tão pequeno. Quais são as riquezas do reino? Presença de Jesus. O que mais? Olha o que Paulo fala. Continua. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Lê só um pouquinho antes. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante Que versículo você a fé tá? nele. 12. 11 e 12. Tá. 3, né? Olha como é que está na minha Bíblia, 9. A informação sobre como esse plano secreto se desenvolverá, esse plano ocultado por Deus, vou ler um pouquinho antes, ó. Que em união com o Messias, no versículo, na minha Bíblia é o 5, que em união com o Messias e por meio das boas novas, os gentios fossem feitos herdeiros, membros do corpo, participantes com os judeus nas promessas divinas,
tornei-me servo dessas boas novas. Eu sou servo das boas novas. Cristo, mas eu trago o quê? Por que ele fala boas novas? Porque eu trago essa mensagem. Então a boa nova é a mensagem. Então ele fala, eu sou servo de Cristo. Ao ser servo de Cristo, eu carrego essa mensagem. Pelo presente gracioso Deus, que é a graça que vocês leram, que me foi dado mediante a atuação do seu dunamis. A mim, o menos importante de todo o povo santo de Deus, foi-me dado o privilégio de anunciar aos gentios as boas novas das riquezas infindáveis do Messias. E a informação sobre como esse plano secreto se desenvolverá. O plano de salvação que nós conhecemos, que tem os 4 pontos que a gente também vai falar, porque toda a pregação ela tem que estar pautada, tem que ter base nesses 4 pontos espirituais, são as 4 leis espirituais que regem toda a centralidade da Bíblia, senão você já está fora, a gente vai estudar sobre isso. Ele está falando assim, à medida que eu me aproximo de Deus, ele se revela para mim, e o plano que ele estabeleceu já está traçado, vai sendo revelado dia após dia. Ele não vai chegar para vai acontecer isso. Não. Ele já falou o final da história. Agora, como isso vai se desenvolver, é gradual. Quando ele fala de riquezas infindáveis de Cristo, não está falando do que Cristo pode nos dar. Porque ele criou todas as coisas. Ele está falando de quem Cristo é. Quem Cristo é. A riqueza de quem ele é. Da presença dele. Dele nos tornar pleno, completo, sublime, íntegro. Percebe? É disso que ela está falando. E ele continua. E a informação começa a dizer, esse plano ocultado por Deus, Criador de todas as coisas no céu, por meio da existência da sua comunidade, quão multifacetada, que é a multiforme graça, que é onde fala dos remadores, cada um tem seu posto, cada um tem sua posição, cada um executa o seu chamado. A multiforme graça, as várias maneiras de Deus agir, multiforme graça, é a sabedoria divina. Isso concorda com o antiquíssimo, ai que linda essa expressão, antiquíssimo, propósito de Deus, realizado em Cristo, onde se começa, onde se tem a plenitude do plano de Cristo. Tudo começa em quem? Por causa de quem que a gente está aqui? Cristo. Para ele são todas as coisas. Gente, a gente continua daqui na próxima aula. Muito bom estar, já deu 9 horas. A gente parte daqui. Espero que você reflita sobre a nossa aula de hoje. A gente está na página... A página 1 é mais contexto teológico. A parte 2 já vem mais dizendo sobre exegese, hermenêutica, como eu comecei a aula, tá? E a gente foi mais a parte de apostila até a página 4. Provavelmente homilética, isso mesmo. Até a página 4. É isso mesmo. A gente está aqui, tá? E aí a gente parte daqui. Inclusive, se a gente termina esse Efésios, olha só que eu acho lindo. Mediante a sua fidelidade, temos a ousadia e confiança quando nos aproximamos de Deus. Por isso eu peço que não se sintam desencorajados pelas dificuldades que eu enfrento a favor de vocês. Tudo é para a glória de Deus e do Evangelho que vive em vós. Por esse motivo, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a pátria no céu e na terra recebe o nome. Oro para que dos tesouros de sua glória, do tesouro de sua glória, ele te fortaleça o interior com o seu espírito, para que o Messias possa viver em seu coração por meio da confiança de vocês. Então ele não está falando de nada externo, está falando de algo interior. Ok? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Quantas apostilas faltou? Já pedi para a Márcia imprimir. E faltou gente na aula, faltou o Marcelo. Galera, eu quero que vocês pensem entre vocês,
Se você pegar uma palavra no dicionário bíblico aqui, qualquer não, por exemplo, se você pegar Eli, ele vai te dar esse dicionário bíblico, ele vai dizer qual era o contexto cultural, qual era o contexto social, quem foi Eli, quem foram os filhos de Eli, qual foi a criação de Eli. Então, quando você pega um dicionário desse, ele te dá toda a história do que você quer. Porque não é só um dicionário do sentido etimológico da palavra, isso aqui é um dicionário exegético. Então ele vai pegar toda a história daquele camarada no contexto geral, que os historiadores falam, que os arqueólogos falam. Esse também dá os mapas antigos e atuais, onde você consegue ter uma visualização, uma coisa mais prática de como que eu vou fazer, como é que o cara demorou para chegar tanto tempo. Aqui, quando você vê Noé, por exemplo, quanto tempo Noé pregou? Então aí eles falam, todos aqui os estudiosos, arqueologia e tudo também científico, porque tem que ter concordância, né? Porque tem o Jesus histórico também. E aí dá toda a explicação do que é. E aí, isso é que não se trata de Novo Testamento. A gente tem esse aqui, que eu uso muito, que fala exatamente, aqui na verdade são estudos, não visões de pessoas, mas fala, por exemplo, o que a maioria dos estudiosos dizem a respeito de um assunto, isso é do Novo Testamento, e o que alguns dizem contrário, e aí dão base para que você faça seu maior estudo, tire sua conclusão. E essa aqui é o original da Bíblia, que é a Torá. Então aqui está o escrito original da Bíblia. Então toda vez que eu vou pregar no Velho Testamento, é para cá que eu vou. Por quê? A nossa, eu até anotei, se eu achar eu vou ler para vocês, uma passagem bíblica da NVI que muda completamente o sentido. Um versículo que eu li na NVI, depois eu li na... eu preguei até, porque eu preguei sobre Elias, sobre 3 mil carros do exército e 30 mil. Na NVI falam 3 mil. Em todas as outras Bíblias falam 30 mil carros. Então isso é só uma, no Novo Testamento, então a NVI, às vezes a tradução, ela acaba distorcendo um pouquinho. E quando ela distorce um pouquinho, muda todo o sentido da palavra. Então qual é o ideal? O original, sempre. Lembrando que o Velho Testamento é hebraico, o Novo Testamento é grego. Somente algumas palavras de Paulo e Jesus, aramaico. Então sempre, não adianta você querer pegar uma palavra do Velho Testamento e pegar o termo dela no grego. Vai dar um sentido diferente. Porque Velho Testamento não é grego. É a mesma coisa você ir para o Novo Testamento, colocar uma palavra onde a igreja, a maioria dela foi muito influenciada pelo grego, que é o grego-romano, né, que era a parte do iluminismo, e você colocar explicação hebraica, você vai dar um sentido completamente errado, porque no Novo Testamento ela é grego, a não ser que seja as palavras de Jesus que ele mesmo usa em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso é aramaico, não é nem grego e nem hebraico. Entende? Então é muito importante. São detalhes que fazem toda a diferença. E uma coisa que toda a Bíblia tem, ou pelo menos deveria ter, chamado concordância bíblica. Quando você lê um texto, você vai ler a concordância? No mínimo, né? Porque a concordância bíblica, ela fala do mesmo assunto, não necessariamente da mesma história. E aí é onde alguns se perdem. Porque o assunto é o mesmo, mas a história é diferente. O contexto é outro, né? Se a história é diferente, tem que me atentar. Cultura, sociedade, economia. Se eu não me atentar para isso, eu vou trocar Jesus por Genésio. Aí eu vou falar uma coisa que tem sentido para um outro contexto. Mas que para aquele que você acha que tem, não faz o menor sentido. E aí é onde nascem as maiores heresias. Então é muito sério. Então vamos lá. Querix e querigma. Querix, mensageiro. Querigma, mensagem. O apóstolo Paulo, quando ele usa essa expressão no Novo Testamento,
quando ele fala a respeito da eclésia, no livro de Efésios, que a gente vai ler, ele diz que nós somos querix, mensageiros. Lembra que nós somos embaixadores de Cristo? É isso que nós somos. A igreja, não é eu ou você, a igreja. Nós somos a igreja, nós somos parte do corpo, cada um com uma função, cada um tem o seu papel. E não adianta isoladamente trabalhar, que não tem sucesso. Então, o corpo, ele funciona bem, ele dá melhor resultado quando ele funciona bem. Tanto que fala que se uma parte do teu corpo sentir dor, todo o corpo sente. Por isso que existe a unidade do corpo. Cristo é o cabeça. Então, quando a gente entende isso, entende que eu faço parte de um corpo, que eu não sou igreja sozinha, mas que em unidade com o povo eu sou igreja, e que eu não carrego a minha mensagem, eu carrego a mensagem de quem me enviou. E qual é a mensagem? Reino. Como que funciona isso? O que Paulo estava dizendo isso? Querigma fala de querix, de como se fossem remadores. Vou pegar aqui, eu anotei, anotem aí, porque eu acho isso muito interessante. A igreja é um projeto escondido. Era, né? Não é mais. A igreja era um projeto escondido. Nós vamos ler, está em Efésios 3. Querix, do grego, mensageiro. Querigma, mensagem que o mensageiro leva. Se eu não for um mensageiro, eu nunca terei uma mensagem. A mensagem é reproduzir a mensagem do rei. Anotem aí uma expressão do versículo 6 no original, tá? Não está escrito desta forma no original grego. A gente vai ler o versículo 6, eu vou dizer qual é a palavra. Fala corpo, e no grego significa soma, um crescimento sem fermento. Versículo 6 de Efésios 3, a gente vai ler. Aonde também há uma expressão em Efésios 3, ministros do Evangelho. O que é ser ministro do Evangelho? Alguém diz? Alguém chuta? Eu sempre achei que ser ministro do Evangelho não. Faz a mensagem. Sem fermento. Acabei de descobrir que é todo eclésia. No original grego, em Efésios, a palavra aplicada é até vou ler porque para não falar besteira. Uperetes. Uperetes com H. É exatamente como se pronuncia, coloca só o H na frente. Uperetes. P ou B? P de pato. Ministro do Evangelho, no original grego que Paulo menciona em Efésios 3, é uperetes. Remador. Garçom. Aquele que está a serviço de alguém. Então, quando a gente for estudar mordomia, a gente vai ver a diferença da mordomia, de quem exerce a mordomia e de quem exerce o serviço ministerial. Porque aí serviço ministerial é uma coisa, mordomia é outra. Faz parte do corpo, mas são coisas distintas. Então, quem é ministro do Evangelho? Quem é a eclésia? Quem é o querix? A gente já sabe que o querigma é o rei. Querix é a igreja. Saídos para fora. E agora, os querix são os ministros do Evangelho. Que os ministros do Evangelho são os uperetes. Que é o uperete? O uperete é garçom. Garçom é aquele que serve. Remador. A gente está falando de um contexto de que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala com remador, a gente tem que olhar. Eu não sou tão criativa quanto a pastora Sônia, ela talvez vai ilustrar melhor. Mas como era na época de Paulo,
um remador? Porque eu não posso olhar para um remador hoje. Porque a Bíblia não foi escrita hoje. Foi escrita no tempo de Paulo. Como era um navio greco-romano, porque Paulo ele era romano. Também judeu. Mas ele foi criado na Tarso. Tarsis. Então vamos pensar. Qual era o conteúdo? Olha só, não posso escrever lá. Aí eu vou olhar para um remador hoje e vou falar, é igual você pegar um barquinho e sair remando. Não é nesse contexto. Porque não sou eu que estou escrevendo. Então eu tenho que, peraí, no contexto em que Paulo está escrevendo, como eram os remadores naquela época? Lembra quando Paulo ele é levado preso para Roma, para ser morto, crucificado? Que aí Atos 28, aliás, Atos 28 capítulos, Atos é o livro histórico da igreja. É a história da igreja. Atos dos Apóstolos é a história da igreja. A igreja de Filipe é narrada em Atos, a igreja de Efésio é narrada em Atos. Todas as igrejas nasceram no contexto histórico de Atos dos Apóstolos. Depois é que tem cartas, que cartas são direcionadas. Tem mensagens específicas para cada igreja. Mas o Atos dos Apóstolos, ele é toda a história, claro que resumida, da igreja, da história da igreja. Lembra que eu falei que a igreja nasceu, na verdade a igreja estava escondida? Era como o pai e como o filho estava escondido no pai, João fala isso. O filho estava escondido no pai e a igreja estava escondida em quem? No filho. Pegou a visão? Filho, por que a igreja não aparece no Velho Testamento? Porque o filho não tinha sido revelado. Se o filho não tinha sido revelado, quanto menos a igreja. A partir do momento em que o filho é revelado, para que as pessoas entendam a mensagem, Jesus não fala, é preciso que eu vá para que ele venha, senão vocês não vão entender nada. Tem coisas que vocês não vão conhecer, vocês não vão saber, porque é somente através do Espírito. Se eu não for, ele não vem. E se ele não vem, eu não vou poder me revelar a vocês. Então assim, Jesus estava escondido no Pai, a igreja está escondida em Jesus. O Pai revela o Filho revela o Pai. E o Espírito Santo revela para nós o reino do Pai que o Filho assumiu. Percebe? Então assim, Jesus estava escondido no Pai, a igreja estava escondida em Jesus. Quando a igreja nasce? Quando Jesus morre. Por quê? Jesus era a mensagem, gente. Eu precisava de eclésia. Eu precisava de igreja. Ele era a mensagem. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Tudo existe a partir dele, por ele e nele. Sem ele, nada existe. Então nós estávamos escondidos nele. Ele foi, e olha que honra que ele nos dá. Eu vou, e eu dou para vocês uma missão. Quem quiser, carregar a minha mensagem. Mas olha, é carregar a mensagem que o filho carregou. Quem era o filho? Ele não fala, tem uma boa homilia, tem uma boa prédica. Fazei. Não falou, sai por aí batizando. É muito bom, gente, não é isso? Sai por aí cantando, sai por aí evangelizando. Sai, não falou disso. E deu uma ordem. Fazei. Porque só discípulo carrega a mensagem. Que mensagem eu carrego? Posso falar bem, posso pregar bem, mas eu não vivo? Por que eu não vivo? Não, eu vivo, graças a Deus. Procuro viver. Estou dizendo assim, por que muita gente não vive? Não, muita gente não vive. Mas prega, multidões arrebanham, fazem mocho. E Deus salva, Deus cura e Deus liberta. Sabe por quê? Ele tem compromisso com a palavra. Porque o compromisso dele é com a palavra, não com quem prega. É aí onde vem aquela frase famosa. Preguei teu nome. Você está aqui teu nome. Te conheço. Eu nunca te conheci. Percebe? Olha só. Só é querix quem tem querigma. Não é quem carrega ou quem fala. Quem tem. Quem vive. Só tem dunamis quem é discípulo. Não multidão.
só carrega, eu sou a mensagem. Jesus não só carregava, ele era a mensagem. Por isso que ele fala, fazer discípulos, ide e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não falou, vai lá, canta, prega, abre igreja, ele falou, faça discípulos. Por quê? O que é discípulo? Não, cristão é pequenos cristos. Faz sentido. Discípulo é imitador. Discípulo é imitador. Discípulo é imitador. Cópia. Xerocópia. Eu imito o que ele faz, eu imito o que ele pensa, eu imito o que ele sente. É isso. Ele tem que imitar. Imitar quem? Paulo? Pedro? João? Homens miseráveis, pecadores como eu e você. Só que a diferença entre eu e você, entre nós e ele, é que eles carregavam uma dunamis. Eles imitaram Cristo. E a gente finge. A gente tem que imitar como eles imitaram. E olha só os camaradas, hein? Pregava ainda, não tinha o Espírito Santo. Só teve o Espírito Santo depois que Jesus ascendeu ao céu, 40 anos. Ah, deu umas desviadinhas, ok, mas depois... Olha as mortes que os caras tiveram. E a gente reclama de mão encravada. Aonde eles chegavam, alvoroçava a cidade. Todo mundo queria prender, bater, açoitar. A gente chega, a gente é abraçado. Tem alguma coisa errada, né? Uma coisa não tem caixinha. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Se eu sou uma bomba, se eu não estou incomodando o inferno, se eu não estou inquietando o mundo, não é sair fazendo confusão, não, gente. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus é pacificador. É um do fruto do Espírito. Não é isso. É incomodar o inferno. Se eu não faço cócegas no inferno, tem alguma coisa comigo. Tem algum problema comigo. Eu sou um evangélico. A dinamite está apagada. Eu sou um evangélico. É isso. Mas não sou cristão, porque eu não sou pequeno Cristo. Eu não carrego, não sou uma, posso até falar a mensagem, mas eu não carrego em mim uma mensagem. E se eu não sou mensageiro, para que eu tenho a mensagem? Porque eu não preciso pregar. Eu sou a mensagem. Pregar é uma arte. Mas o que prega mais do que as nossas palavras? O mundo conhece Jesus. Eles não frequentam o culto como a gente frequenta. Eles não escutam pregação como a gente escuta. O mundo só conhece Deus através do que eu represento lá fora, não do que eu falo. Percebe a diferença? Então, qual é o conceito de Paulo quando Paulo diz que nós somos apenas ministros do Evangelho? Que ele nos chamou para ser ministro do Evangelho. Tá, o que eu vou ministrar? Botar a mão, tudo isso é litúrgico. Não tem problema nenhum nisso. Mas é disso que Paulo está falando. Paulo está usando o conceito seguinte: o querix é o remo. Os navios daquela época, eles eram grandes barcas. As barcas, elas tinham buracos nas suas laterais. Nessas laterais ficavam grandes remos. E nesses grandes remos, vários homens ficavam um de cada lado. Só ficava o buraco até porque se ficasse mais buraco a água entrava. Só ficava o buraco dos remos. Quem estava lá fora via o barco andar, mas ninguém via quem estava remando. Continuei. Eclésia é um organismo vivo. Se ele é um organismo vivo, ele se move. A mensagem tem que se... Quem carrega a mensagem é visto? O que é visto? A mensagem. A pessoa vê o remo, mas não vê quem está remando. Por isso que Paulo diz, não vivo eu. Cristo vive em mim. Quem vê a mim, não vê a mim. Tem que ver Cristo. Olha a importância, discípulo, imitador. Quer ver?
Então, olha sério, quando fala, você é um ministro do evangelho. Sério? Estou tentando ser. Isso é um conceito de Paulo, tá? Da escrita de Paulo. Quando o remador saía da sua posição, o que acontecia com o navio? Com o barco, na verdade, não era o navio ainda. O que acontecia? O movimento. Duas coisas. Perdia a direção. Perdia a força. Por causa de um braço. Por causa de um braço. Percebe a importância da eclésia, do corpo? O barco é o corpo. Se um do corpo sai da sua posição, a mensagem perde a direção e ela perde a força. Isso, se não, vai parar. Pegou? Além de tudo, todos têm que remar na mesma velocidade, Na mesma direção. É isso aí. Pegou? Quem diz a velocidade? Capitão. O cabeça. Quem determina o ritmo? Somente ele. Não é quem está remando aqui que vai dizer: ah, corre aí! Foi mais força! Eu tô cansada. Vai mais devagarzinho aí que eu tô cansada. Todo mundo Parou! É o cabeça. Porque se eles parassem, sabe o que acontecia? Histórico, conceito histórico. Capataz chicotada nas costas. Resumindo, eles eram escravos. Paulo diz o quê? Sou escravo de Cristo. Paulo entendeu qual era a posição dele. Pegou? Então, o ministro do evangelho não é quem prega. Não é quem canta, não é quem toca. O ministro do evangelho é quem entende o que é eclésia, sabe qual é o seu papel dentro do navio e exerce ele de acordo com a ordem daquele que manda. Porque quando alguém faz corpo mole, para de colocar força no negócio, o capataz está ali para quê? O Espírito Santo está ali para quê? Filho, você não serve. Eu não vou parar a mensagem. Eu não vou parar a embarcação. O que ele faz? Contexto histórico, arranca e bota outra. Mas a mensagem continua. O navio chega onde tem que chegar. A mensagem vai chegar onde ela tem que chegar. Porque ela não volta enquanto não cumprir o propósito da qual ela foi designada. O que Deus determinou para a nação vai se cumprir. Não importa se você vai fazer o seu papel ou não. Você não quer fazer? O Espírito Santo troca, não tem problema não. Que você tem que andar no ritmo, na pegada. E vai exigir o quê? Essa é a parte que ninguém gosta. Esforço. Esforço. Porque o céu é ganho, é esse esforço. O esforço não é para conquistar, não. O esforço é para ouvir, obedecer e seguir no caminho, passo que ele determinar. Porque o dono da embarcação é ele. Pegou? Olha como é sério Paulo falando sobre Efésios. Então, partindo desse princípio, como que funciona o emissário? Quando o rei ia para uma cidade, a gente tem que entender isso para a gente entender a importância da homilia. Quando o rei ia para uma cidade, o rei ia de cara para a cidade? Quem ele mandava? Um mensageiro. Não era nem o exército que ele mandava, viu? Ele não mandava exército. O rei não bebia nem uma taça de vinho sem ninguém na frente beber primeiro, imagina aí. Ele não gosta. Ele mandava um mensageiro. O que o mensageiro carregava? No contexto de Paulo, um pergaminho. A mensagem do rei. Às vezes o mensageiro nem sabia qual era a mensagem. Porque a mensagem ela vinha lacrada no pergaminho e ela era lacrada com um anel do rei. A maioria, né? Quando ele saía de uma cidade, ele ia para outra cidade,
ele tinha que deixar visível que ele estava com o pergaminho, que esse pergaminho estava selado, e ele estava selado com o anel do rei. Senão ele podia ser morto. Então ele carregava, todo mundo tinha que ver, ele via, era a regra, todos os reinos respeitavam, porque aquilo não importa, era uma mensagem do rei. Não importa de que rei era. Mesmo o rei sendo inimigo, né? Principalmente porque ele estava interessado em saber o que ele queria. Nem que fosse para falar assim, beleza, então amanhã a gente vai sair à guerra com você. Nem que seja para isso. Depois que lê a mensagem, mata o mensageiro. Mas não podia matar o mensageiro. Depois tudo bem. Mas até a mensagem ser lida, o mensageiro estava protegido. O que o mensageiro ia? Ia para praças da cidade. Porque os discursos, as sentenças, no Velho Testamento eram nos portões da cidade. No Novo Testamento eram nas praças. Onde era divulgado todas as coisas, onde se sentenciava, onde reunia todo mundo na praça e ele falava as coisas. Velho Testamento era todo mundo ia para a porta da cidade. Diferente, tá? Em sentidos diferentes. Então o mensageiro ia lá para a praça e aí ele falava: ei, escutem! Todo mundo, governadores, príncipes, reis tinham que parar para ouvir a mensagem. Isso era a regra. Não importa qual era o rei. Por quê? Porque tinha um anel. Aquele anel era autoridade. Dizia que aquela pessoa não era qualquer um. Dizia que aquela pessoa tinha autoridade dada a ele por alguém.